Bom dia! Que bom ter você aqui. Nesse domingo de manhã, eu quis abrir essa live aqui. Vai ser uma live rapidinha, mas eu quero falar sobre aquilo que aconteceu na noite da sexta para o sábado. Também aconteceu com você? Ou aí na sua casa? Seu celular disparou na madrugada, um alerta extremo da Defesa Civil falando de alguma coisa muito terrível? Seu coração disparou? Porque o meu disparou. Eu tô fora de casa, tô aqui em Brasília para um curso sozinha e de repente aquele som é um som diferente, né? O de alerta, não é o som do nosso celular. E logo naquele momento eu levantei, vim para a janela, fiquei ouvindo para ver se estava acontecendo alguma coisa. Poxa, um alerta, 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 né? Para você prestar atenção aí que está acontecendo algum perigo. E aí, o que você entendeu? Porque tem tantos comentários, a gente entra na rede social e tem muitas possibilidades, né? Inclusive de uma invasão alienígena. E aí, né? Porque ninguém explica muito bem, aí tem algumas justificativas que foi um hacker no sistema, mas todo esse excesso de informação faz a gente ficar pensando sobre a nossa vulnerabilidade. Então, eu não quero trazer nenhuma teoria aqui, porque eu não sei, eu acho que na verdade, não sei se alguém sabe exatamente o que aconteceu, mas a nossa vulnerabilidade diante de uma situação como essa, né? E outra, a gente agora colocou no nosso vocabulário mais uma palavra, na missantropia. Quem conhecia essa palavra? Você conhecia? Eu não conhecia. E agora ela está aqui no nosso vocabulário. Né? Missantropia. O que quer dizer essa palavra? Da onde vem? Daqui a pouco a gente vai falar da palavra, mas eu queria pensar sobre o medo que nós sentimos. Eu não sei se você não sentiu diante daquele alerta, você tá assim acima aí da galera, porque todo mundo por uns instantes entrou meio que ali naquele estado de pânico, meio, meu Deus, será que é o fim para todo mundo? Né? Então, se você conseguiu só virar para o lado, desligar o celular e dormir, parabéns. Né? Mas é muito normal a gente, diante de uma situação de risco, sentir medo. Né? Então, vamos falar sobre a nossa vulnerabilidade. Carl Rogers, que é um psicólogo, ele vai dizer assim que até que se tenha um diagnóstico, ele faz uma reflexão maravilhosa, que ele vai dizer, até que se tenha um diagnóstico, todo mundo está de boa. Diante de um diagnóstico de uma doença grave, nós temos a certeza que nós não somos imortais. E aí a gente entra em pânico. Como se não existisse um diagnóstico de uma doença grave, todos nós fôssemos ficar aqui para sempre. E a grande verdade é que, com diagnóstico ou sem diagnóstico, nós somos temporários nesse lugar. Então, às vezes, o nosso desespero diante da possibilidade de morte, a gente perde o chão, a gente se desconcerta. Porque no dia a dia, na nossa rotina, a gente acaba pensando que aqui é para sempre. Sou imortal, estou aqui para sempre. Até que o meu celular toca a 1h30 da manhã e eu começo a me desesperar. Meu Deus, eu vou morrer. Mas a grande verdade é que, com alerta da Defesa Civil, né, a gente é temporário. Quanto tempo? Não sabemos. Eu acho que ninguém sabe. Mas o que eu faço até esse momento que vai ser um dia lá na frente? Às vezes a gente leva a nossa vida, ó, dois extremos. Vai ter pessoas que vivem todos os dias como se fosse o último, como se hoje é o fim. Tudo é o fim para mim. Alguém briga comigo, é o fim. Eu quero morrer ou eu vou morrer. Vai, acontece um problema, tá com uma doença, tudo é o fim. Vive como se todos os dias fosse o fim. Todos os dias eu não tenho ânimo para criar uma coisa nova, para experimentar algo novo, para ousar algo diferente, para aprender. Eu não tenho ânimo para resgatar alguma coisa que ficou perdida, porque não vale mais a pena. Só que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Vai que a gente tem aí, ó, muito tempo pela frente e você vai ficar
nesse desânimo, achando que já é o fim. Ai, já vivi tudo que eu tinha para viver. Ai, eu não consigo mais melhorar meu trabalho, eu não consigo um relacionamento, eu não consigo aprender algo novo, como se fosse o último dia. Como se esse alerta da defesa civil estivesse tocando só para você e você está aí paralisado, sem se movimentar, sem sair desse lugar. Isso é muito ruim. Às vezes esse alerta vem para você entender que você não está morrendo. Foi só um erro no sistema, um bug no sistema. Então, volta para si, desperta. Então, essa é uma forma muito ruim de se levar a vida, como se fosse o fim. Já não tenho mais energia para nada. Isso é uma grande ilusão. Porque se de verdade fosse um alerta, esse alerta fosse real, de risco, e falasse assim, todo mundo corre para o lado sul do país. A gente ia fazer igual nos filmes. Ó, vou de cavalo, vou de carro, vou de a pé, vou de barco, vou do jeito que for, mas eu vou descobrir uma força que eu nem sabia que eu tinha. E vou correr nem sei porquê, mas porque falaram que vai preservar minha vida. Às vezes a gente precisa desse start para começar a sair correndo de onde a gente está, dessa paralisação. E existe também um outro lugar que não é esse, de alguém que parou com tudo e que já está vivendo um, um pós-morte sem ter morrido. Que é aquela pessoa que vive uma vida como se não fosse terminar. Ela vive uma vida totalmente desconectada. Totalmente como se essa possibilidade de fim não existisse. Então, é uma pessoa que não deixa a casa arrumada, não deixa a vida arrumada, não se livra de umas mágoas, de umas dores, de uns ressentimentos, não faz as pazes consigo mesmo, com o outro, as pazes com a família. Acha que vai ficar aqui para sempre. Acha que não vai ter fim. Ah, daqui 20 anos talvez eu perdoe a minha irmã, o meu irmão, eu perdoe aquela pessoa lá da infância que roubou o meu lanchinho, eu vou perdoar depois, não vou perdoar agora. Tenho ainda muito tempo para fazer isso e agora eu não quero. Esse é um outro extremo, você viu? Tem gente que já vive como se estivesse morrendo hoje. E tem gente que vive como se nunca fosse morrer. E qual é o equilíbrio da vida? É a gente ter consciência que isso aqui é passageiro. E quanto mais você conseguir soltar bagagens, quanto mais você puder liberar perdão, quanto mais consciência de que essa finitude ela existe, ela pode estar longa, mas ela existe, ela é para cada um de nós. Não é azar uma pessoa morrer. A morte ela vai fazer parte da vida. Nascemos e morremos, mas entre o nascer e o morrer, existe uma jornada que pode ser maravilhosa, pode ser muito boa. Então, o que eu faço daqui de onde eu saí até essa partida, que pode demorar muito tempo? O que você tem feito da sua vida? Quais as escolhas? Quem você precisa perdoar para esse dia de hoje, para que a sua jornada seja mais leve? Ó, perdoar, às vezes a gente pensa que perdoar é porque a gente é trouxa. Não é por isso. Perdoar é um ato de inteligência. Quando eu perdoo, eu libero aquela pessoa para sair da minha vida. Porque se eu não perdoo, todos os dias eu tenho que conviver com a dor que ela me causou. Então, quando eu perdoo, eu estou dizendo assim: deu para mim, eu não vou carregar mais você. Se retira, está perdoado, pode sair. É sair daqui de dentro. Aquela pessoa não vai precisar estar no seu convívio, não vai precisar agora, então vamos ser amigos, já que você me perdoou. Não é sobre isso. O perdão é eu liberar algo que me conecta a alguém que me machucou. Às vezes dá para continuar, às vezes não foi tão grave. Às vezes é um familiar que te chateou e que você virou a cara e não quis mais saber.
às vezes dá para continuar conversando, dá para estar nos mesmos ambientes. Ou, às vezes, a ferida foi muito profunda e para sua segurança você precisa se afastar dessa pessoa. Ainda, às vezes, você precisa mover um processo contra essa pessoa. Mas ainda assim, o perdão é importante para que você se liberte, corte esse vínculo que liga vocês. Mas vamos voltar naquela palavra, missantropia. Quem conhecia essa palavra? Eu não conhecia. Eu fui lá pesquisar no dia seguinte para saber, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu vou até ler a tradução dessa palavra. Eu entendi o que ela quer dizer, mas para não errar nas palavras, eu vou ler aqui. Ó. Missantropia significa aversão, desconfiança ou desprezo generalizado pela humanidade e pelo comportamento humano. E aí, né? Por que a gente receberia um aviso dizendo uma palavra dessa, né? Uma aversão ao comportamento humano, uma aversão à humanidade. Ah, só pode ser coisa de alienígena, só pode ser coisa de outro planeta, porque quem que não vai gostar da gente? Olha, pode até ser, mas a gente tem vivido isso. A nossa dificuldade de amar, a nossa dificuldade de aceitar o outro que é diferente, o outro que não pensa igual eu penso, o outro que não é do mesmo partido, o outro que tem um sotaque que parece que é de um outro lugar, que não é do meu lugar. Então, a gente começa a desenvolver, sem perceber, muitos comportamentos de desamor. Então, o que tem a ver esse alerta, a gente não tem certeza do que é. Pode ter sido o bug do sistema, mas que pegar esse gancho para a gente trazer como um sinal de por que eu não penso sobre isso? Será que é o mundo, é outro planeta que não está amando o humano? Ou será que sou eu mesma que tenho muita dificuldade de amar? Dificuldade de amar qualquer pessoa que possa ter algo que não é o que eu quero, o que eu penso. Nós temos uma facilidade de achar utilidade em tudo. A nossa dificuldade de amar não é só com o humano, mas também. Se os meus pais não são do jeito que eu gostaria que eles fossem, eu já entro em crise. Eu tenho raiva, eu odeio, para falar a verdade. Porque eles não foram bons pais. Mas quem disse que eles não foram bons pais? Evan, eu estou dizendo, eu sei o que eu vivi com ele. Então, a nossa capacidade de amar começa já dentro de casa. Às vezes não amando, não aceitando aquele irmão que pensa diferente, que age diferente, que às vezes realmente, às vezes até decepciona. Então, se essas pessoas não são úteis para mim, não atendem às minhas expectativas, eu não acho que eu preciso amar. E a gente generaliza isso para tudo, a utilidade do amor. O meu amor, ele tem uma utilidade. Se eu saio na rua, eu vejo uma árvore linda, eu já penso, nossa, essa árvore na minha chácara, ia ficar um show, hein? Se eu vejo uma flor, eu olho e vejo assim, essa flor, se eu colocar no vaso, em cima daquela mesa, vai ficar um espetáculo. Todo mundo vai morrer de inveja. Se eu vejo uma pedra, eu olho aquela pedra e falo, nossa, que linda. Vou fazer um brinco para mim, bem lindo. Aliás, eu vou fazer 5 brincos, que eu vou fazer um para mim e vou vender 4 na internet. Eu preciso faturar. Então, essa pedra aqui, ó, que apareceu diante dos meus olhos, eu vou poder fazer um dinheirinho aqui com ela. E é assim que a gente vai se relacionando a partir dos nossos interesses, do que é bom para mim. Então, nessa lógica, se o outro não me agrada, não me trata muito bem, se eu vou comprar um negócio e eu não sou tratada como a rainha, talvez eu entre lá e péssimo atendimento, nem me tratou como uma rainha.
Se alguém passou e eu conheço, mas essa pessoa não me cumprimentou, eu paro de seguir aquela pessoa porque é uma pessoa que nem me cumprimentou. Eu nem sei o que está acontecendo na vida dela, eu nem sei se ela precisa de óculos para ver se ela me reconhece. O que eu sei é que não gostei. Não gostei, eu cancelo. A gente está nessa fase, né, da rede social. Falou que eu não gosto, eu cancelo. Vai ser cancelado. Quem mandou falar uma coisa dessa? Então, essa missantropia, ela é um alerta mesmo. É um alerta mesmo, é um alerta real. Nós não estamos nos amando. Nós não estamos vivendo uma vida com plenitude. A plenitude é o amor. Ah, Vilma, então você é um ser de luz, porque tem gente que não é fácil amar, né? E aí, será? Gente, nós estamos aqui para evoluir. O fato é, de eu poder trazer isso aqui para vocês, não quer dizer que eu já subi de nível e nada me abala. Não, eu tenho também ali aquela rusguinha. O que, que eu preciso fazer com aquilo que me atrapalha, me perturba, me faz ficar pensando coisas que não são boas? Eu preciso perguntar por que, que isso te incomodou tanto? Por que, que essa pessoa fazer esse comentário te deixou tão desse jeito, tão revoltadinha? Porque muitas vezes a gente deixa a nossa criança dominar a cena. E nós acabamos sendo invejosos, egoístas, toda vez que nós temos um comportamento que gera uma angústia, presta atenção se você não está repetindo um padrão que você tinha na infância. Se você não está trazendo uma dor antiga, talvez de não se sentir amada, talvez de não ser a prioridade da casa, alguma coisa tem aí que é da tua criança. E criança não amar todo mundo é até seguro, porque os pais falam assim, ó, só confia na mamãe e no papai. Só. O problema é quando a gente cresce e não existe mais uma mamãe e um papai, e nós não conseguimos nos relacionar achando que todo mundo está querendo tirar alguma coisa de mim, está querendo me roubar da mamãe e do papai. A partir do momento que nós crescemos, nós vamos para um outro lugar, que é um lugar de responsabilidade. Nós viemos aqui nesse planeta para realizar coisas, para deixar ele melhor. E a nossa incapacidade de amar legitimamente, sem interesse, está atrapalhando. Atrapalha a sua felicidade. Atrapalha você de ter uma vida mais leve. Porque daí a gente vive no modelo criança e a criança ela não vai conseguir desenvolver nada. A criança não consegue, ela tenta. Pega e dá uma gaitinha para a criança. Ela vai começar a soprar, 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 e ela vai achar que ela está tocando uma coisa. Está tocando uma música. Mas ela é uma criança. E é suficiente. Só que a gente, como adulto, nós precisamos fazer a lição completa, que é aprender, memorizar o que precisa ser memorizado, gravar, escrever. Eu sou capaz de amar, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de aprender com as experiências que eu vivo. Eu sou capaz de aprender com as pessoas difíceis que aparecem no meu caminho. Para que nós não sejamos como a criança que faz qualquer coisa aleatoriamente, achando que vai vir um adulto e vai falar assim: ai, que linda! Mas está maravilhosa essa música, eu vou até dançar essa música que você está tocando na sua gaitinha, meu amor. Só que não. Para a gente chegar nessa música, você vai ter que estudar muito, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você considera importantes, talvez o seu descanso, alguma coisa, para que realmente a gente possa criar algo que seja admirado, que o outro vai vir e vai realmente reconhecer como algo importante, importante para o meio que você vive, importante
para as pessoas que estão ouvindo, não é um som desagradável o que você está falando. Então, essa posição infantilizada que às vezes a gente fica, e todos nós ficamos, inclusive eu, é importante que a gente perceba, porque quando a gente percebe que está na posição infantilizada, é maravilhoso. Porque se eu enxergo que eu de vez em quando sou infantil, é porque de vez em quando eu sou adulta. O problema é quando eu nunca vejo que eu sou infantil. Eu não, eu sou super adulta. Quem está muito só no adulto pode ter certeza que está na criança o tempo todo. Infantil o tempo todo. Louco isso, né? Muito doido, mas é importante entender. Se de vez em quando você se pega com comportamentos infantis, está maravilhoso. Você está num caminho de autoconhecimento. Você fala assim, aquela hora eu fiz aquilo lá, falei daquele jeito, aquela grosseria toda, mas eu estava era na minha criança, estava na minha rebeldia. Perfeito? Realinha a rota, repara o erro, se machucou alguém, se falou de um jeito desagradável, e segue, o caminho é esse. Agora, se você que está aqui, está falando assim, eu não tenho nada de infantilidade, tá sendo aquela criança emburrada assim, ó, lá no canto esperando alguém vir passar a mão na cabeça. A vida adulta é maravilhosa, porque só depende da gente. Não vai vir esse grande outro, esse adulto, que vai falar assim, você tá certo ou você tá errado. É você mesmo quem vai dizer. Se você disser que o seu comportamento tá certo, tá tudo bem. Mas quando a gente começa a compreender isso, as angústias diminuem. A gente para de sofrer por um monte de coisinha que a gente sofria. E eu que trabalho com relacionamentos, eu vejo muito isso, o quanto que às vezes a maioria das brigas elas estão numa posição infantilizada de um ou de outro. Como é que anda seu relacionamento? Me conta. Você é a adulta da história? Ele é o adulto da história? Os dois são crianças, quando começa a brigar, é duas crianças discutindo? Pois é. Às vezes a nossa incapacidade de aceitar o outro dificulta o relacionamento. Então, essa palavra e esse alerta quer dizer também que pode trazer consciência para o seu relacionamento. Como você se relaciona com o outro? Será que o outro tem que ser muito útil para você o tempo todo? O outro tem que atender todas as suas expectativas? Ele precisa te amar em todas as condições? Mesmo quando você, qual o vídeo que eu gravei, copiei lá do Grey's Anatomy, eu vou te amar mesmo quando eu te odiar. Às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente está dando motivos para o outro nos odiar, mas quer continuar sendo amado. Eu sou emburrada, eu não sou colaborativa, eu não quero saber dos problemas que outra pessoa está passando, eu não sou acolhedora, eu não sou gentil, eu não sou amorosa, eu não faço carinho, eu não colaboro em casa, eu critico tudo, eu reclamo de tudo, mas você tem que me amar. Você precisa me amar. É a criança arteira, criança teimosa. Como é difícil uma criança teimosa. Que bom que hoje em dia existe terapia. Você pode pegar teu filho teimoso, levar lá e descobrir que o problema era você, mas tá tudo bem. Brincadeiras à parte. A criança precisa ser ensinada a administrar as frustrações dela para ela não se tornar uma pessoa difícil. Às vezes, na tua época, não tinha terapia. E você não aprendeu a administrar suas frustrações e se tornou uma pessoa difícil para o seu companheiro, para sua companheira. E nós não podemos ser uma pessoa difícil para o outro, porque tudo que a gente joga volta. O universo é uma parede. Einstein disse isso. O universo ele é uma parede. Imagina uma parede branca. Essa parede aqui do meu lado. Uma parede bem aqui. Se eu pegar uma bolinha laranja e jogar na parede branca, ela bate e volta o quê? Uma bolinha laranja. Se eu jogar uma bolinha preta na parede branca, o que que volta? Bolinha preta.
Se eu jogo críticas, o que volta? Crítica. Se eu jogo reclamação, o que volta? Reclamação. Se eu jogo intolerância, o que volta? Intolerância. Se eu jogo amor, o que volta? Amor. Se eu jogo acolhimento, volta para mim acolhimento. Se eu jogo perdão, alguém me perdoa também, porque eu já magoei muitas pessoas ao longo da minha história. Entendeu? Faz sentido? Faz sentido? Comenta aí, faz sentido. A necessidade que nós temos de emitir coisas que eu quero receber também. Às vezes a gente acha que está sendo justa de reclamar. Às vezes você até pode reclamar, mas saiba que isso vai voltar para você de uma outra pessoa, de uma outra situação, porque essa pessoa errou com você, mas você vai errar com uma outra pessoa também. E como você quer que a outra pessoa lide com seus erros? Como você quer que a outra pessoa receba suas falhas? Como é bom quando a gente erra e alguém fala assim, tá tudo bem, eu entendi, certo? Bálsamo pro nosso coração. E às vezes a gente não consegue fazer isso pro outro. A gente quer ser o punidor, a gente quer descontar uma raiva antiga de algo que aconteceu. Então, principalmente, como eu falo muito para relacionamento, se no seu relacionamento, é na vida, né? Se no seu relacionamento você está sendo muito punitiva, se esse alerta de misantropia que tocou aí na sua casa não é um sinal para você rever a tua capacidade de, deixa eu ler de novo aqui o que é a palavra, a tua incapacidade de amar, que é a aversão, a desconfiança ou desprezo generalizado pela humanidade, pelo outro. E a humanidade não é uma humanidade que está lá na China, lá nos Estados Unidos, lá não sei na onde. Não, a humanidade é quem está morando aí dentro da sua casa. Qual a capacidade que você está tendo de amar essa pessoa que está aí do ladinho? Porque às vezes a gente quer amar aquele projeto lá da África, mas eu não quero amar aquela pessoa que mora lá no final do bairro, porque, nossa, eles fazem cada coisa lá naquela casa. Que não sejamos parte desse alerta, que possamos ser o oposto, que possamos amar, desenvolver uma capacidade de amar melhor, maior, afinal de contas, talvez a grande verdade, só para isso que a gente está aqui. A gente está para desfrutar desse planeta maravilhoso, de curtir, passear, mas se a gente lembrar que o amor, ele deixa tudo mais perfeito, deixa tudo leve. Talvez a gente consiga desfrutar de todos os ambientes e de todas as situações, porque situações vão acontecer. Essas de alerta da defesa civil pode acontecer, catástrofes, dificuldades muito grandes. Ainda assim, se nós tivermos a capacidade de amar, vai ser mais fácil. Dica para o dia de hoje, para esse domingo, espero ter contribuído sobre esse tema. Muito obrigada e até mais.